Olá, hoje, quarta-feira, é dia de conversar no Sem Edição com Fábio Altman sobre esportes olímpicos. E o assunto é handebol, Fábio. A nossa seleção brasileira, acaba de ser desclassificada na fase das oitavas de final no Campeonato Mundial disputado na Dinamarca. E convém registrar que até então o Brasil era o campeão do mundo na modalidade, né? Ganhou o campeonato de 2013. Perfeito. Eu queria, antes de mais nada, mostrar trechos da final de 2013. O Brasil ganhou por 22-20 da Sérvia. E depois veremos a derrota deste ano. A vitória surpreendente, né, Fábio? Até então não havia tradição. O Brasil vinha ganhando algum espaço, sobretudo no handebol feminino. Né, não no masculino, mas foi sem dúvida surpreendente. Assim, foi um salto extraordinário. O Brasil nunca havia conseguido medalha olímpica, mesmo em Jogos Pan-Americanos sempre teve muita dificuldade, então foi um feito extraordinário. E convém ressaltar, Augusto, que 80% ou mais da equipe da seleção feminina atua na Europa, né? Então e no caso do handebol, elas jogam em países como Dinamarca. Só 4 jogam no Brasil. Só 4 no Brasil. E isso transformou a seleção brasileira de handebol. Embora elas não possam e não joguem com frequência juntas, mas elas estão em países muito fortes, que são os países nórdicos, sobretudo Dinamarca e Noruega, e países do leste europeu, Hungria, se reúnem Romênia, só às vésperas das disputas. Às vésperas das disputas, né? E é importante ressaltar, e talvez aí tenha se conquistado mais força no handebol feminino, a presença de um treinador, né? O treinador, ele é dinamarquês. É mais um caso de sucesso de um técnico estrangeiro. Que a ele importa... É o Morten Solbach, né? Ele importa o conhecimento, importa o treinamento, enfim. Ele praticamente tirou do zero o handebol para levá-lo em 2013 ao título mundial, e agora uma atuação apenas razoável, né? E surpreendentemente razoável. Se imaginava, o Brasil entrou no Campeonato Mundial da Dinamarca, dado que era campeã do mundo, como uma das favoritas. E eu acho até foi um pouco de uma ducha d'água fria, visto que estamos chegando nos Jogos Olímpicos. Não, e foram vitórias sofridas desde a primeira, né? As do Brasil. Ele não começou com a desenvoltura exibida no campeonato anterior. E tanto que assim, no jogo anterior, né, o último jogo antes das oitavas de final, na fase de grupos, o Brasil ganhou o último jogo contra a França com um gol a 3 segundos do final. O primeiro jogo também foi assim. Também foi assim. E esse, enfim, como era contra a França, né, o último jogo da fase 1, a França é uma seleção forte. E o Brasil conseguiu ganhar faltando 3 segundos realmente, um gol do meio de campo, do meio de quadra, né? Da Dara. E aí, o entusiasmo, você imaginou que o Brasil seguiria bem no Campeonato Mundial, como havia acontecido no torneio anterior, e no entanto perdeu para a Romênia. Não foi assim como veremos agora a derrota para a Romênia nas oitavas de final. Perdeu por 25-22. E é curioso, Augusto, a gente perceber que assim, o handebol, ele é um esporte que é dado nas escolas no Brasil, né? Isso. Desde para crianças. Começou nos anos 60, foi a chegada dele. Eu acho que é o esporte que com mais frequência aparece nas aulas de educação física, esporte coletivo. Você tem futebol, ok, o futebol é dado, mas muito mais do que basquete, do que o vôlei, até porque é mais fácil, né? Você pode jogar numa quadra, que é a quadra de futebol. Muito simples. Uma marcação diferente, enfim. Então, meninas e meninos, assim, e no entanto, o Brasil nunca teve tradição no handebol. A gente não conseguiu fazer a transição da educação nas escolas, como acontece em outros países, e transformar esse início forte, porque você tem as escolas dando handebol, em equipes vitoriosas adultas. Isso e é interessante, né? Talvez seja o papel do técnico, não sei, mas
No time masculino, só do masculino... A grande maioria joga no Brasil. Os atletas do time masculino, com apenas 2 exceções, jogam no Brasil. E a equipe masculina é mais fraca, porque assim, até porque, Augusto, embora a gente tenha na escola, é um esporte que requer ainda muito aprendizado, conhecimento, técnicas de treinamento, mesmo o público, né? O público, assim, tem dificuldade em entender na televisão como funciona o handebol. A gente vê placares que são placares elásticos, né? 25-22, 21. Tem que saber, de largada, que vai ter muito gol, né? É diferente de um jogo de futebol, né? Obviamente, é muito mais fácil fazer gol, né? Então você tem o ritmo de jogo, assim, a gente se surpreende até, foi feito um gol a 3 segundos do final. É extraordinário, mas é preciso até relevar um pouco isso. É comum que numa partida de handebol os gols ocorram segundos antes de ser do apito final. A torcida tem dificuldade, diferente do futebol, por exemplo. Claro, a torcida tem dificuldade também, é uma torcida habituada ao futebol, basicamente. Tem dificuldade para entender a punição, né? Ficar fora um tempo, volta de jogar depois, você não sabe exatamente os critérios e tal. Mas, ainda assim, o Brasil... O handebol feminino brasileiro já emplacou 2 vezes, né, a escolha da melhor atleta do mundo, melhor atleta do mundo. A primeira, vamos lá, foi a Alexandra do Nascimento, né? Do Nascimento. Em 2012. Vamos ver ela jogando. Nós temos imagens da Alexandra primeiro, que depois... A Duda é a atual, né? A Alexandra era a ponta direita, né? Atacante. E a Duda, que é a atual melhor jogadora do mundo, ela é armadora. Armadora. Né? A Duda Amorim. Quer dizer, a técnica que elas desenvolveram, né? Essas qualidades todas que desenvolveram, mostra a importância do técnico mesmo, né? Sem dúvida. Sim, em questão de posicionamento, de salto, de movimento, de momento de soltar a bola. As pessoas que já fizeram handebol na escola vão lembrar disso, entendeu? Até por isso que é dado em escola, né? É um esporte que você precisa ter um controle motor, corporal extraordinário, né? De soltar a bola, é saltar, arremessar, não é força, é jeito... É velocidade, mas é saber a hora de sair correndo, enfim, você tem todo um casamento de recursos que o handebol realmente, por isso que ele vai para as escolas. E nós temos, além da melhor do mundo, que são jogadoras que são espalhadas aí pelos melhores times do planeta. Elas jogam, enfim, nos países do leste europeu e dos países nórdicos, né, são os redutos aí. Estão ali, são realmente grandes jogadoras. Lamentavelmente, essa derrota, essa desclassificação prematura, né? A gente fala oitavas de final, mas foi prematura. Se imaginava que o Brasil chegasse... Ir até as oitavas. Era quase obrigação. Caminhar pouco. Então, foi um pouco decepcionante, porque se imagina, e ainda é possível que isso aconteça, que o desempenho do handebol feminino nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro... Essa é a questão que eu queria levantar. E é curioso, assim, é uma modalidade que ela é nova do ponto de vista de vitórias, né, de conquistas. A primeira foi em 2013. Exatamente. E chega nos Jogos Olímpicos com essa imagem de, temos aí um esporte coletivo em que o Brasil é favorito para a medalha. E, de fato, em todos os levantamentos que já vêm sendo feitos, né, fora do Brasil, você tem alguns sites, algumas revistas de esporte que já vão mais ou menos fazendo as estimativas das medalhas nos Jogos Olímpicos. Você tem, entre os esportes coletivos, o futebol, mas nem todos apontam o futebol, nem o feminino, tampouco o masculino. Vôlei, sim, vôlei de praia, sem dúvida. O vôlei de quadra, sim, mas... Nessas estimativas, poucos dão ouro. O Brasil... Não temos uma geração tão brilhante quanto as que conquistaram a medalha de ouro em outras Olimpíadas. E, no entanto, Augusto, eles apostam que no handebol feminino, sim, o Brasil é um dos favoritos para a medalha de ouro. Esse favoritismo não foi reduzido pela performance? Foi reduzido, embora o próprio treinador dinamarquês disse isso, a Federação Brasileira de Handebol, o Comitê Olímpico Brasileiro. Enfim, é um discurso tentando salvar o que é possível ser salvo. Eles dizem que é até bom perder, no sentido que você tira aquela pressão, entendeu? Ou seja, perder não é bom nunca. Pois é. Mas já teve esse mesmo discurso para
um resultado que não foi muito bom do judô brasileiro no recente campeonato mundial. Porque o judô é uma modalidade na qual se aposta muito também, né? O judô, tanto masculino quanto feminino, se aposta que vai conseguir pelo menos 6, 7 medalhas nos Jogos Olímpicos, que é mais ou menos uma tradição já há 4 ou 5 Jogos Olímpicos. O resultado foi muito ruim, ou ruim, no campeonato mundial, no último campeonato mundial na Rússia, e aí não, foi bom porque tira a pressão, eles não se sentem na obrigação, que não é muito verdade, porque você só somou uma derrota na caminhada e a pressão vai acontecer, né? Mas eles têm esse discurso psicológico para tentar salvar o resultado. Outro argumento utilizado para abrandar a decepção causada pela derrota é que as atletas treinam pouco juntas, né? Várias delas jogam no mesmo país, mas poucas jogam juntas no mesmo time. Perfeito. É assim mesmo ou, não é assim, ou é assim com todo mundo? Não, porque nenhuma seleção tem mais tempo para treinar. É assim, salvo exceções. Até é verdade que os países nórdicos eles têm mais tempo, porque eles apostam muito no handebol, sobretudo no handebol feminino, mas também no masculino, com a certeza de que são equipes muito fortes, eles mantêm um tempo maior de treinamento, mas isso são exceções. Na grande maioria dos casos, no mundo inteiro, em todos os esportes coletivos, é assim. Porque são jogadoras profissionais de clubes. Podemos ir até um pouquinho mais longe, pensar no basquete masculino dos Estados Unidos, né? Que é praticamente imbatível. Eles só se reúnem nas vésperas de horas antes. Quase horas antes. Eles até jogam um ou outro, mas poucos eventualmente no mesmo time, e todos eles no mesmo torneio, mas nem sempre, né? A Conferência Leste, Conferência Oeste, vão se encontrar ali só no final, enfim. Então, não é verdade, é para todo mundo assim. E Olimpíada, na verdade, Augusto, é assim. O tempo para treinamento, Fábio, estamos nos minutos finais da nossa conversa, o tempo para treinamento na Olimpíada é maior? Não. Não é maior. Não é maior. Um mês antes, até menos, você reúne os atletas. E não é só esporte coletivo, é preciso levar Aliás, em conta foi o mesmo tempo de treinamento que eles tiveram em 2013, quando ganharam o campeonato. Exatamente. Então, assim, claro que você tendo mais tempo, você consegue montar times, mas equipes melhores, mas não é assim para ninguém. Portanto, você entra em campo, nas quadras, de modo equilibrado. Agora, é verdade, assim, a gente fala tanto de futebol, mas acho que vale a pena. Muito se diz do Tite, né? Vamos levar o Tite para a seleção brasileira. Talvez ele não funcione. Aí eu tento uma explicação. O Tite é um treinador bom para pegar uma equipe todos os dias, todo santo dia. Chega lá os jogadores, 8 horas da manhã, vai montando, aí tira um jogador, põe outro, aí fica segunda, terça, quarta, treinador quinta, de longo prazo. De longo prazo, e aí ele consegue, tanto que as equipes dele... no Corinthians, né, outras equipes que ele já treinou, elas começam a decolar com algum tempo de caminhada. Verdade. Né? Ou seja, ele é um bom treinador para campeonatos mais longos de pontos corridos, menos de mata-mata, porque ele consegue. Transportando uma pessoa, um profissional desse modo, por uma seleção que os encontros são poucos e muito breves... As condições de trabalho tanto são que, completamente diferentes. Enfim, houve o 7-1, obviamente, mas se a gente pensar no Felipão, Luiz Felipe Scolari, que foi vitorioso, né? Hoje a imagem que a gente tem dele é a imagem do 7-1, mas enfim, foi campeão do mundo em 2002, pegou uma seleção pouco antes, né? Um ano antes, com problemas seríssimos, que mal conseguiu se classificar nas eliminatórias. E ele, qual o modo de trabalho dele? É um pouco no grito, um pouco no incentivo, na emoção. É de curto prazo. É de curto prazo. Então, dura ali 7 jogos e é isso aí, no máximo, né? Quando dura, né? Lembrar de da Copa do Mundo 2014, nem 7 jogos ele conseguiu. Mas, enfim, é curto prazo. Então, é preciso aí, agora voltando para os outros esportes coletivos, handebol, vôlei, basquete, você precisa ter... O Morten Solberg tem que ser um treinador de curto prazo. Ele já mostrou que sabe. É isso, ele sabe. Assim, e no caso dele, sim, um estudioso, a gente pegar no vôlei o Bernardinho, né, e o José Roberto Guimarães. Eles estão há muito tempo, portanto, eles conhecem muito o vôlei, a seleção, as equipes, mas eles têm essa dupla faceta. Eles organizam ali uma caminhada longa, mas na hora dos torneios curtos, eles viram bichos de torneio curto. E eles sabem fazer um trabalho de renovação ali suave, muito competente. É isso, sem dúvida.
Perfeito. Fábio, foi um prazer conversar com você agora. Esse é o último Sem Edição com o Fábio Altman do ano. Estaremos de volta em janeiro, está logo ali. Até lá.